Entretanto, aquilo eram tudo cadeiras e de repente uma senhora começa a bater com o chapéu de chuva. Mas não é. Quer dizer, chamem a polícia. E de repente cria-se um estado de tensão portanto, na audiência. Uma mulher está louca, está maluca. O que é que aconteceu no meio disto tudo? Eu estava aterrada com a mulher, percebe? Eu estava com medo que ela morresse ali, toda a espirrar por todo lado, percebe? E sei lá mais o quê, amputar-se toda. Portanto, aquilo era de uma falta de ar, mas uma coisa que eu não consegui levantar o rabo e ir-me embora. Quer dizer, aquilo prendeu-me completamente, prendeu-me. E depois ficaram as imagens, que ainda hoje conservo. Ela estava para lá de nós, sabe? Era uma coisa muito estranha, era uma sensação muito estranha. Nós não estávamos a ver um espetáculo, nós estávamos a viver com ela os cortes, percebe? Era uma coisa que eu nunca senti na vida, percebe? Foi a coisa que mais me impressionou até hoje. E depois, de facto, aquilo era uma beleza. A impressão que fiquei é que era uma peça, a instalação era perfeita, era uma instalação. E eu ainda não sabia que existia isso, não é? Mas agora consigo ter essa percepção. Era uma instalação e era, portanto, era uma coisa escultórica. O espaço estava muito, muito nu. Aquilo era a arte dela. E depois tinha coisas que se encontravam na praia, velhas chinelos, garrafas, aquelas porcarias que a gente encontra na praia. Ela tinha por ali abaixo. Coisas mesmo velhas, os chinelos velhos, a gente não encontra aquelas porcarias todas na praia. Ela trazia aquilo tudo e foi pondo. Mas ela levou dias e dias a varrer aquilo. E essa superfície branca era rasgada e subia a um escadote com um instrumento de madeira que tinha a ponta era arredondada e saíam uns pregos, uns bicos metálicos e ela rasgava. Eu penso que era de cima para baixo. Iam ficando bocados de papel caídos e aqueles buracos que ficavam, através desses buracos começava-se a ver as pessoas do outro lado. Era lixo mesmo, eram porcarias apanhadas no chão, eram 49 garrafas de água de fastio, eram umas coisas que o Manuel João improvisou com elementos de canalização que levavam pernas de frango e ele passou a noite a comer as pernas de frango. Era um móvel que eu pintei para o Manuel João para ser uma prenda de casamento para ele e para a Rosinha, quando eles casaram, que entretanto acabei por vender ao Zé de Guimarães, que estava à rasca de dinheiro. Ele ainda há de ter, se não se desfez dele, ainda há de ter. Eram umas fotografias emolduradas com os castiçais muito apeirosos, com fotografias de nós os quatro a chorar. Uma pintura minha que eu depois pintava por cima com spray. Eu lembro-me que ia numa cadeira de rodas, porque o meu personagem era deficiente física e mental. Era uma estrutura suspensa numa parede e que tinha uma série de ventoinhas. O trabalho dele, para mim, era e é fundamental. Em que ela terminava por, no seu braço, ao longo do seu braço, cravar espinhos de rosas, definindo, por assim dizer, uma linha que ia desde o ombro, ou praticamente do ombro, até ao pulso. Esses espinhos, logicamente, que a feriam e sangravam. E depois, um dia chega à exposição e então
A Graça, aquilo estava tudo partido, quer dizer, os fardos de palha não sei o quê, os fotocópias tiradas do muro, não sei. O que as pessoas escreveram era muito giro. Sou macaco, se eu visse, porque é que vens para aqui? Vai para a tua terra, se não gostas, vai ter, se te vir, mato-te, não sei o quê. Era assim uma coisa de uma agressividade. Pá. Um grande plástico preto no chão, com fardos de palha, 6 fardos. E os fardos de palha tinham uma cana com uma bandeira. Era o Mare Portugal e a Cruz de Cristo. E depois, à volta disso, havia então a banda desenhada sobre cenas portuguesas, o Senhor Doutor, a Supera, pá, os tipos a escarrar, que nessa altura escarrava-se muito em Lisboa, porque eles andavam, matavam-se uns aos outros a escarrar, era uma coisa nojentíssima. Agora, e, portanto, era à volta disso. Portanto, existia também... eu tinha um escarrador na exposição. Muito escarrador, muito giro, que era daqueles que se carregava no pé e aquilo abria. E era uma exposição em que todas as telas, eram telas todas do mesmo tamanho, eram muito parecidas, eram todas, predominava o preto, e era como se fosse um lenço preto com à volta do preto uma cor, umas cruzes, assim, uma quadratura quase, azul e branco, absolutamente abstrato e sempre com a presença de pretos, não era só um preto, eram vários pretos, dir-se-ia 2 cores, mas era tudo preto, e só quando nos aproximávamos às vezes é que víamos com os reflexos do pincel o que dava. A tela era toda preta e depois à volta é que tinha um quadrado branco e outro azul, e depois variava, esses quadrados variavam, mas o quadrado era um único em cada tela. Eu chamava, o nome é meu, não era dele, não era nenhuma, porque aquilo era tudo extremamente abstrato, mas eu chamava-lhe lenços, porque de alguma forma havia ali, era como se fosse um lenço muito grande, e quase como um lenço português com aqueles quadrados à volta que ele fazia, muito marcados. E era feito com maquiagem, ele ia-se transformando, e tinha uma muito engraçada, que era, transformava a cara dele na cara do Lenin. Não, ele tinha várias, ele trabalhava muito, digamos que o trabalho dele tinha muito, fazia um link com a política. Fazia sempre um link com a política. Ele era um tipo envolvido politicamente, ainda hoje é. E, portanto, havia aí uma tendência na arte italiana de alguns artistas muito militantes politicamente. E ele era um deles. Eu tinha texturas de persianas, não é? Para passar na máquina de Osalide. Tinha persiana, tinha tecidos, tules para fazer de cortina. E então isso eram as matrizes, que agora já não existem, eram muito mais táteis do que o resultado, que depois eram umas grandes faixas de Osalide com 1 metro, não é? E essa aqui do chão é o oposto, quer dizer, isso aqui é a janela abstrata, a janela como forma geométrica. Aí já é a partir do retângulo da janela, e é a moldura, é o interior. Estar finalmente a ver um pintor em dimensões grandes. E havia quadros ao alto que eram mais altos do que nós. Portanto, E foi das primeiras vezes que eu vi artistas meus contemporâneos a fazerem dimensões que eu via no estrangeiro. Ela entrou, pôs vidros, espelhos, pela galeria, e depois lá ao cima ela espetou-se dentro dos vidros, aquilo deixou-se todo no chão, mas ela não se cortou. Lá assim umas arranhadelitas, foi a performance dela. Não, o sangue depois não se tirou até ao fim do mês. Tinha 2 fases, uma era na parte maior da galeria, tinha uma planta de uma casa feita com tijolos, só com tijolo de altura,
e devia ter 20 e tal, 22 metros de comprido por 4,5, 5 de largura. Portanto, apanhava aquela nave toda. E a seguir havia uma porta que dava para um gabinete mais retirado, onde estava uma outra parte, que eram móveis cobertos com pano branco, isso era a ocultação. E estavam muito próximos, mas estavam independentes, e sempre mantive essa disposição. As poucas vezes que tenho repetido, outra foi o corredor que tinha 20 e tal metros, 26 ou 27 metros de comprido, coube perfeitamente. Lá, imagina o tamanho daquilo, não é? Dava para coisas enormes. E então ele tinha uma televisão a preto e branco, em que estava a passar o vídeo sobre as pessoas a olharem para ele, e ele estava trajado a rigor daqueles homens da aldeia quando há aquelas festas dos caretos. Aliás, ele fez uma série dos caretos. Portanto, ele estava a comer, faz de conta que ele estava no campo, tudo era palha no chão, com esses grandes fardos. O cabritinho andava lá solto, via-se ele até a balir, e depois ele comeu um pedaço de queijo. Lembro perfeitamente ele a fazer isso, trajado como deve ser, muito bem trajado, com uns carminhos e uns dourados, mas tinha a ver lá com Trás-os-Montes, e comeu um bocado de queijo, e as pessoas olharem, e ele não falava. E as pessoas estavam a olhar, e tudo foi captado, o olhar das pessoas, o interrogar, a forma como elas falavam sobre aquilo que estavam a ver, a maneira como estavam a olhar para ele, como ao cabrito, mesmo os movimentos do cabrito, estava a ser tudo filmado. Mas então, essa exposição chamava-se Caretos. E o João queria meter 7 molhos de palha dentro da galeria e uma burra. E mete a burra no meio dos quadros, no meio da palha, no meio de coisa, e ele vestido de careto com um fato antigo de careto. Meteu gongos, meteu não sei quê, meteu burra, meteu palha, meteu não sei quantos, e aparece ele todo cheio de chocalhos à volta do burro e não sei o quê, a burra a mexer-se de um lado para o outro. De um quadro, não era muito grande, devia ser um quadro para aí com 1,20 m, por aí. Um quadro que se abraça, não é? Assim, que se apanha com as mãos. Seria uma coisa dessa época, ou talvez final dos anos 70, princípio dos anos 80. Mas lembro especialmente que havia esse quadro que era bastante... Falámos dele longamente, eu e a Dulce, diante do quadro. A peça foi colocada na parede do fundo, os vimes eram presos apenas por um finíssimo prego que os atravessava e que espetavam na base de madeira que essa parede tinha. Portanto, não havia a percepção do material que fazia a ligação, e eles definiam um desenho abstrato no espaço que iria um braço e tal para cima do olho do espectador e outro braço e tal para baixo do olho do espectador, e abrangiam 2 braços abertos com grande largueza. Portanto, quem chegasse ao pé, muito simplesmente sentia que fazia parte e que qualquer daquelas curvas do vime, se prolongasse, o poderia atingir ou envolver. A música ia subindo, 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 e eu ia recuando, 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 até ao painel de cenário, em que estava tudo branco, inclusive eu. Então eu fiquei ali quieta, e ele começou a ganhar movimento. A partir daí, quando ele começa a ganhar movimento, é ele que atira um balde de água para cima de mim,
E não é por acaso, porque senão a pintura dele não colava nem ao fato de macaco, nem sequer ao cenário. Então ele começa a fazer uma dança em que cada vez se junta mais ao cenário, todo nu, mas todo pintado, e passa por mim. E quando passa por mim, deixa as marcas dele. Escuro, entra-se numa divisão e no centro há um cone de areia grande, em que há uma luz em cima que é verticalíssima sobre a ponta do cone de areia, uma luz muito, muito dirigida sobre aquilo. Então era lá a fazer moldes de plástico ou qualquer coisa assim no género. E eram umas coisas, curvas que saíam, era assim uma espécie de, como é que se chamam os moldes, era um molde, é como se fosse um molde de gesso, pá, coisa assim, mas com a dimensão de um quadro razoável, grande, e devia ser quadrado ou retangular, pronto, era isso. Ele usava tintas líquidas que fazia escorregar pela tela, não é? Ele trabalhava com as tintas na horizontal e essas tintas, portanto, percorriam a tela e com vários movimentos fazia com que ela deslizasse num sentido ou no outro e, portanto, criava zonas mais densas ou menos densas e criando até uma espécie de compartimentos dentro da tela que obedeciam a esquemas previamente definidos e criava, portanto, como resultado final umas nuances com zonas de mais saturação, de menos saturação, consoante as insistências ou as inclinações que ele dava à tela e, portanto, com a deposição e secagem dessas de maior ou menor pigmento. Eram assim umas formas tipo umas casas com uma mansarda em cima. No fundo era uma espécie de um quadrado com um quadradinho pequenino em cima. Tinham esta forma e repetiam-se ad infinitum e havia todo o sistema de preenchimento do espaço que era o fundo do grupo do Super Surface. Não sei se você conheceu esse grupo, que era o Louis Kahn, o Marc de Wade, o Louis Kahn, o de Wade, bom, mas de qualquer... Bom, já me vou lembrar dos outros. Lembro-me que essa exposição que ele fez tinha uma série de quadros castanhos, assim um grená escuro, assim uma cor de sangue de boi, várias tonalidades de sangue de boi, mas visualmente era muito poderosa e estava muito bem montada e eles eram e era elegantemente bem feita essa exposição. Eu lembro-me que visualmente foi uma coisa que a teoria do Surface não me interessava particularmente nada, mas interessou-me muito a exposição a nível formal. Foi uma coisa que eu gostei muito de ver e achei que era uma coisa muito boa. Fazia letras gigantes à escala humana, as pessoas circulavam, saíam do meio das letras, enfim, com espuma, com o poliuretano, letras gigantes. São cores, digamos que existe um fundo que é uma dominante tonal escura e desse fundo sobressaem vermelhos, verdes e amarelos, mas é como se houvesse um fundo assim da pintura do século XIX, está a ver? Eu lembro-me de uma série de desenhos que eram rasgados, eram uns papéis não são, julgo que eram de cenário e que eram como que rasgados, não sei com que tipo de material, mas pareciam que estavam como que arrepanhados e ao mesmo tempo uns cartazes, lembro que eram uns cartazes que também pareciam um género de umas colagens apanhadas na rua. Ficou uma coisa muito forte, muito concreta, não é? Mas sobre um suporte luminoso e leve, uma coisa... Pronto, aquela grande superfície de papel branco suspenso, uma superfície toda suspensa, assim, que divide a sala em dois. E eram peças em pianhas, não é? Faziam uma espécie de
de uns percursos, eram peças assim medianas, peças assim tamanho, havia algumas assim de formato tipo do corpo humano, tamanho natural, digamos assim, e ainda que fossem quase todas elas abstratas, julgo eu. Eu lembro perfeitamente no final da sala, portanto a sala era um open space, e no final havia uns vidros, onde ela fazia as suas intervenções. Cheguei um bocadinho atrasada, não percebi qual foi o princípio. Só assisti a ela partir os vidros, com uma fúria muito grande, sem se preocupar que se estava a magoar, e o sangue a jorrar. E foi isso que ficou nos vidros. 11 fotografias, de 1,30 m por 80 m, 9 de uma cabeça de perfil helenístico, uma voltada em direção oposta, 2 fotografias de texto de Lange e Santo Agostinho manipulados, mas aqui chamava-lhes um changement de genre e colava uma palavra por cima do texto e, portanto, fazia uma alteração ao texto. Em vez de Deus, eu creio que em vez de Deus punha a palavra revolução. A primeira parte é a parte do local de convívio e do local de discussão, onde havia umas cadeiras, um painel para projeção e tal. Essa era a primeira parte. Depois entrava-se na sala propriamente dita, em que a planta era de um espaço sagrado, uma nave numa igreja, não é? E depois um altar, e as fotografias do altar eram eróticas, sobre a série O Teu Corpo. Portanto, eram fotografias muito bonitas de pedaços de corpo montados. A sala estava completamente vazia e havia, praticamente a meio da sala, uma pedra. E era uma pedra que não era muito grande, que devia ter talvez uns 40 centímetros de altura. Era uma pedra irregular, era uma pedra que não tinha sido trabalhada e que depois vinha saber que a pedra tinha vindo. Bom, foi muito inesperado, porque eu, naquela altura eu não estava habituada a ver uma exposição assim, só com uma pedra, e depois o Alberto explicou que aquela pedra ele tinha ido buscar a um sítio no norte, já não me lembro exatamente o sítio, isso, enfim, está escrito, mas eu não me lembro, e que a tinha trazido para ali e que depois na exposição a levaria para pôr num buraco, numa rocha, no mesmo sítio de onde a tinha tirado. No fundo, isto era uma atuação de land art, mas fez-me pensar na relação entre a natureza e a arte, e a pedra e a vida. Eu sei que a galeria estava toda às escuras e tinha umas velas acesas e umas lâmpadas. E estava à espera de uma coisa e depois surgiu-me uma coisa completamente diferente. Ela tinha montado uma estrutura que era uma espécie de um baloiço na galeria e andava no baloiço e tinha um vestido enorme preto e a saia era polivalente, era ambivalente, quero dizer, que ela depois fazia o pino e a saia descia, parecia que ela estava vestida, mas de cabeça para baixo, porque a saia subia e descia conforme a posição dela no baloiço. E ela fez para aí uma série de posições acrobáticas no baloiço. Isto tem um ar um bocado anedótico, mas de facto não era anedótico, era assim muito solene e muito sério e de certo modo muito alemão. E eu não estava à espera que fosse, estava à espera que fosse uma coisa mais limpa e mais cerebral. E tinha um lado um bocado escatológico, não sei bem porquê, porque não havia nada de escatológico na peça, mas no total tinha. A aparência era essa. Mais interesse eram os seus jogos de palavras, bem característicos de uma poetisa, em que ela jogava com a palavra ouro, besouro. Depois havia assim umas... As letras não apareciam todas no mesmo plano, aquilo era escrito em plexiglass, que tinham vários planos, e as letras também, ora, aprofundavam, voltavam. Bom, é engraçado. Talvez a peça mais característica seria uma coisa que ela chamava
aranhiço, em que a palavra aranha era escrita a 3 dimensões e que ficava pendurada como se tivesse as patas todas de uma aranha, nas patas das quais se lia a palavra aranhiço. Isto já é mais interessante. Isto é sempre o meu ponto de vista. Porque geralmente o que se vai apontar é a ruptura. Isso é porque nos faltam as palavras. Porque quando dominamos a história da arte, encontramos certas preocupações constantes. E lá está um dos tais momentos em que o artista gosta e ao mesmo tempo não gosta. Porque ele quer inventar a partir do nada. Mas não é verdade. Peças desde labirintos, jogos mais ou menos verdadeiros e automóveis. Era uma exposição de excesso, sim, era assim uma coisa que passava por um lado muito industrial, mas com um caráter muito lúdico, acho eu. São fotografias que me representam a ler um livro e depois, no fim, há uma simulação de um suicídio, digamos.